Durante o mês de setembro, a campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio levanta diversos debates sobre a questão da saúde mental. Mas em outubro também temos outra data para falar sobre esse tema. E é sobre isso que vamos conversar agora com o psicólogo Ivonaldo Silva. Tudo bem, Ivonaldo? Tudo bem, Valdirene. Como você perguntou, nós estamos iniciando o mês, né, para se discutir saúde mental. Se for falar em saúde mental, a gente tem que lembrar também que saúde mental está muito ligado às questões que está vendo hoje. E no Brasil e no mundo, a gente está muito ligado à pandemia, né? E a pandemia, ela traz uma lupa sobre problemas na área de saúde mental, que a gente tratava de uma certa forma até mais leves, mas agora com o agravamento da situação, a gente está descobrindo outros sintomas que a gente precisa estar com o olhar mais focado. Antes trabalhávamos sobre depressão, ideação suicida, todos os transtornos que você podia perceber. Com a pandemia, a gente viu que as coisas tomaram outra dimensão. Antigamente, para se trabalhar luto, você trabalhava pensando na perspectiva apenas do sujeito, né? O sujeito perdeu um ente querido, mas ele tinha todos os processos para ser trabalhados. Por exemplo, ele partia do pressuposto que o ente morria, ele podia velar, ele podia levar ao cemitério, ele podia ter aquele todo o processo de até perceber que o outro não voltaria mais. Hoje tem um tal de caixão fechado, né, que cada vez tem mais agravado a situação na questão de trabalhar com o luto. E olha, isso é só uma ponta, né? Dia 10 de outubro, então, o Dia Mundial da Saúde Mental, eu te pergunto qual a importância que tem, né, de falarmos sobre essa data. Bem, Valdirene, essa data que foi escolhida para se trabalhar a temática da saúde mental, né, em 92, se não me engano, né, e a gente tem até umas discussões sobre isso, porque foi apenas para alertar que a gente precisava cuidar da nossa saúde, não só física, mas também mental, né? E popularizar também essa ideia. Antes, o que se via em relação à psicologia era que era uma especialidade apenas para cuidar de quem era louco, né? E a gente trabalhou sobre os preconceitos que existiam, os estigmas, né? Mas também tinha uma coisa interessante, que quem fazia também terapia ou psicoterapia era quem podia ter dinheiro. Então, com a popularização da especialidade da psicologia, né, da própria profissão, a gente teve acesso a uma camada da população que até então não sabia. Então, foi um trabalho que foi feito para que as pessoas pudessem compreender que era importante trabalhar em relação à saúde mental, né? E dentro da perspectiva que ninguém está totalmente sadio. Essa também é a questão. Nós temos problemas que precisam ser trabalhados, né? Nós temos demandas que estão na gente e que a gente não sabe como trabalhar sozinhos. Então precisa de ajuda especializada. E se quem tem condição de ter esse acesso pode trabalhar, por que quem não tem condição e ficar de fora desse amparo, né? Que nós todos temos direito à saúde, à educação, isso é um blá 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 da Constituição, mas que deve ser valer a pena a gente discutir um pouco sobre isso. Nós temos alguns questionamentos sobre as datas, né? A gente acha que não se devia só trabalhar nas datas, mas saúde mental deveria ser trabalhada o tempo todo, a vida toda, porque isso faz bem, né? Você está bem física e emocionalmente saudável, não tem outra coisa melhor. Mesmo tendo sido ampliado o debate sobre esse tema, saúde mental, podemos observar que ainda é um tabu. Quais são as consequências de não se dedicarmos aos cuidados à saúde mental, Ivonaldo? Bom, Valdirene, eu fico imaginando aqui o que é que eu poderia responder usando como referência alguns cuidados que as mulheres tinham, né, na questão dos preventivos. E aí eu vou usar isso como referência para a gente avaliar um pouco a sua pergunta. Se não tivesse preventivo, quais doenças que afetariam mais as mulheres? Né? É uma pergunta assim, muito pertinente para essa hora, né? A outra questão muito séria é assim,
essa questão do preventivo está muito ainda focada nas mulheres. Nós homens não temos esse cuidado de fazer preventivo. E nós devemos fazer preventivo o tempo todo, né? É claro que os mais esclarecidos fazem, mas existe um conceito ainda na sociedade que o homem parece que é o super-homem, não tem patologia nenhuma, nunca vai adoecer, então muitas vezes não faz nenhuma consulta normal. E só vai para o médico naquelas últimas, né? No caso da saúde mental é a mesma coisa. Se você não faz um preventivo antes, se você não se atenta aos seus sintomas, se você não vê as demandas que você possa trabalhar e que você acha que não pode trabalhar e não procura ajuda, é claro que esse sintoma, essa patologia, ela vai ser aviltada, né? E pode transformar em caso que não tenha, que tem que trabalhar muito mais ainda para ser cuidado. Uma tristeza profunda, por exemplo, né? Se você não trata essa tristeza profunda como preventivo, ela pode virar uma depressão, né? A pessoa que tenta suicídio, que a gente chama na linguagem da psicologia como ideação suicida, se não for trabalhar isso, ela vai cometer suicídio sim, ela vai se matar. Inclusive porque a psicologia não trabalha com cura, mas com tratamento, né? Quem trabalha com cura é a área da medicina, né? E nesse caso a psiquiatria faz esse papel. E aí onde entra a gente nesse aspecto, a gente tem uma parceria, e eu acho que é bom falar isso, com também nossos irmãos psiquiatras. Porque existe também uma parceria nesse sentido, porque muitas vezes o psiquiatra pega o paciente, medica o paciente, mas diz ao paciente, olha, além dessa medicação, você tem que fazer terapia. E nós, da mesma forma, olha, eu posso te ajudar nesse ponto, agora você precisa procurar um psiquiatra, porque o seu caso precisa de medicação. Então, acho que é interessante que se tenha essa parceria e essa clareza, né? Que nós estamos trabalhando sem parceria, né? E eu não só faço psicologia e psiquiatria, mas a ciência social também tem muito, a enfermaria também tem esse papel, porque muitos dos sintomas, muitas dessas coisas aparecem ou nos postos médicos, ou nos hospitais, ou muitas vezes no seio da família. E quando a família percebe isso, que aí esclarece que precisa procurar ajuda, né? Já é um bom sinal que a pessoa pode ser tratada, né? Então, o estar atento a isso é muito importante. E para quem deseja cuidar da saúde mental, quais são os primeiros passos a seguir? O primeiro passo é saber que precisa, né? Ninguém aqui, eu falo isso, ninguém, mas ninguém mesmo está livre de ter uma demanda que não possa ser trabalhada pelo outro, né? Existe um conceito popular que eu não preciso de psicólogo, porque eu tenho a minha igreja, eu tenho o meu grupo de amigos, eu tenho a música, eu tenho a poesia, né? E a gente começa a sublimar alguns sintomas. Isso não quer dizer que essa teia que está ao redor da pessoa, que geralmente protege a pessoa, não ajude. Ajuda. Mas tem demanda que são especificamente da gente, do técnico, que tem um olhar mais aprofundado, de escuta aprofundada, né, qualificada para tratar alguns sintomas. Então é importante também que, além dos amigos, além de tudo desse aparato que a pessoa tem, ele sempre esteja atento a um profissional que possa cuidar dele, que possa cuidar das coisas que ele não possa cuidar sozinho. E essa percepção, muitas vezes só acontece quando ele percebe que tem um problema. E para perceber que tem um problema, muitas vezes leva tempo, por causa do estigma, do preconceito, do que o outro está pensando, né? E isso tem que ser trabalhado. Graças a Deus, eu acho que isso está acontecendo de uma forma muito, muito leve, a psicologia está cada vez mais adentrando no seio da classe popular. E as pessoas estão cada vez mais se apropriando de termos psicológicos, de entendimentos psicológicos, de saber que precisa. E para nós isso é muito bom, mas isso é graças também ao papel da psicologia, que ela sai de um patamar lá de cima, né, desce do seu pedestal e diz, não, eu tenho que atuar aqui embaixo também. Eu acho que isso que é interessante que se perceba. A pandemia da Covid-19 trouxe diversos desafios, tanto incertezas como também a questão do isolamento para as pessoas. Do ponto de vista, né, dos profissionais da psicologia, quais foram as principais consequências para a saúde mental dessas pessoas? Eu vou começar pela última sua fala, né?
Primeiro que a psicologia teve que se adaptar a esse processo de pandemia. Nós tivemos uma pandemia há 100 anos. A pandemia tinha uma característica naquela época. A psicologia viu a pandemia num prisma e hoje teve que se readaptar. Hoje tem algumas terminologias que são utilizadas na psicologia. Por exemplo, a coronafobia. É uma linguagem que está sendo utilizada muito por nós profissionais da área de saúde. Porque é a fobia de pegar a doença. Outro que já pegou a doença e tem medo que se reinfecte. Então isso está na cabeça da população. Então, isso causa na população um medo extremo de estar sempre com máscara e muitas vezes ficando dentro de casa. Não querem nem sair para fazer coisas elementares. Mesmo que possa sair com todos os cuidados, mas ele tem medo de sair. Então isso já é um dos sintomas que a gente está trabalhando, que é a coronafobia. Outra questão muito clara, assim, ainda nessa área da pandemia, imagine você, na área de saúde mental, a violência contra as mulheres. Antes as mulheres, elas sofriam, às vezes caladas, mas tinha a possibilidade de ir até uma delegacia para prestar uma queixa, né? E seus parceiros, os agressores, não estavam no seio familiar o tempo todo. Com a pandemia, esses agressores passaram a estar mais tempo ao lado dos agredidos. E eu não estou falando só nas mulheres, mas estou falando das crianças, que também são idosos. Então, isso causou algumas coisas muito profundas que a gente precisa ser trabalhadas, né? E a psicologia está atenta a isso, né? A depressão existia, ideação suicida existia, tudo que você possa imaginar de transtornos e patologias na área de saúde mental já existia. Agora colocou a lupa em cima. Porque com o isolamento, como eu vou saber que a pessoa está se isolando, se o processo de isolamento já acontece por causa da doença, né? Antigamente não, quando eu via uma pessoa deixar de interagir na rede social, deixar de sair com os amigos, está havendo algum problema. Mas com a pandemia, como é que isso a gente vai perceber? Então tem que ter um olhar muito atento, né? E as famílias têm esse papel de cada vez mais ficar atento aos sintomas que está para a família e o seu entorno. Porque às vezes o vizinho some e eu não sei porque sumiu. Então eu preciso de vez em quando botar máscara, usar álcool gel e dizer: vizinha, o que está acontecendo? Você precisa de um café, de uma água? Tentar de alguma forma acessar aquela família e descobrir o que está acontecendo. Porque muitas coisas estão muito aí, né? Sabe, escondidinhas, sabe? E que não chega ao nosso contato, né? Ao nosso tratamento, né? A nossa funcionalidade enquanto psicólogo. Porque a gente, infelizmente, é uma profissão que depende muito da demanda que chega até nós, né? Eu acho que é um pouco isso. Quando observamos o número de casos de pessoas com depressão, problemas psicológicos, a gente atrela tudo isso à questão da pandemia somente, ou esse número já vinha se mostrando alto, porém, como você disse, foi colocado nesse momento de pandemia somente uma lente, né, uma lupa sobre esses números, Ivanaldo? É uma pergunta um pouco difícil, né? Porque depende da singularidade, da subjetividade humana, né? Eu não posso dizer que eles tinham caso, se tinham essa problemática, se tinham esse transtorno, se tinha essa doença, né? Mas dizer que foi aviltado, foi, né? Agora, também pode ser mecanismo também para desencadear outras patologias, né? Às vezes a pessoa não demonstrou nenhum tipo de reação, aquela demanda não foi ainda trabalhada, mas devido à pandemia, o gatilho foi acionado e aí, ele, não sabendo como trabalhar isso, automaticamente essa coisa que está guardadinha lá dentro saiu, né? Isso não quer dizer que isso ia ficar escondido o tempo todo, não. Em algum momento isso ia acontecer. Eu sempre falo para as pessoas que quando uma coisa te preocupa e você sente que não pode trabalhar sozinha, procure ajuda, sabe? Porque eu acho que isso é a melhor forma de descobrir que realmente precisa dessa ajuda. Por exemplo, eu sempre falo para as pessoas que todo mundo precisa de terapia. Todo mundo. Ou em algum momento vai precisar de terapia. Nós psicólogos temos que fazer terapia. Porque trabalhamos com a mente humana. Tem coisas que a gente não dá conta, tem coisas que nos atravessam, né? E a gente precisa realmente cada vez mais estar atento a isso. Então, se a gente como profissional precisa, por que a pessoa que não tem acesso a isso não precisa? Precisa. Tem coisas que a gente não consegue trabalhar sozinha nunca.
né? Então eu acho que é importante cada vez mais a gente estar atento aos sinais. Eu sempre pontuo isso, aos sinais. O que é que você não pode trabalhar sozinho? O que é que está ali como demanda, está ali, ó, pulsando em você e você diz assim, poxa, eu não sei como lidar com isso. São problemas de trabalho, né? Burnout está por aí. Burnout é adoecimento no campo do trabalho, né? A questão da depressão que você falou, sabe? Dos transtornos, da ideação suicida, da ansiedade, né? E é bom que você fale disso porque a ansiedade, existe até um paralelo sobre isso. A depressão é a vontade de ver no passado. A ansiedade é a vontade de ver no futuro. É você antecipa o problema, então você sofre por isso. E nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, o que vai acontecer comigo? A coronafobia é isso. Ah, será que se eu sair eu vou infectar e vou morrer? Então são questões que a gente precisa ser trabalhadas. E para as pessoas que nos assistem nesse momento, Ivonaldo, você poderia estar deixando uma mensagem, né? Você citou que precisamos cuidar da prevenção para que não tenhamos um problema futuro. E a questão curativa nem sempre é possível, falando aí da psicologia, né? Do problema psicológico em si. Deixe essa mensagem, então, para todos aqueles que nos acompanham nesse momento, que passam por algum problema, algum desafio, em relação à questão da saúde mental. Eu estava pensando aqui nessas questões, né? E uma das questões que me vem à mente nesse momento é que nós somos um complexo, né? E compartilhado, um ser humano completo. Nós somos bio, psico, social e agora tem mais uma que a gente está usando na saúde mental, que é espiritualidade, que é espiritual. Então a gente precisa trabalhar todos esses eixos da gente. O bio, que é a questão física, né, as patologias que acontecem no nosso biossistema, né? O psíquico, que é a questão da cabeça, né, essa questão do que eu sinto, das emoções, né? Do que eu posso, de certa forma, tirar ou colocar aqui dentro, né? Para que eu tenha uma saúde mais plena, né? O social, que é as relações que acontecem com a gente aqui, das conversas, que infelizmente com a pandemia a gente acabou se afastando, né? E o espiritual, que é o que eu acredito. E aí o espiritual, né, não estou aqui focando e linkando a religiosidade. A espiritualidade enquanto o que você sente, né? O que é que você sente enquanto energia que te move, né? Então não está muito ligado à religiosidade, né? Se você começa a trabalhar essas estruturas, automaticamente a sua saúde vai estar mais plena, né? Diante disso, o que eu posso dizer para quem está me escutando hoje? É que a gente precisa cada vez mais atentar para o que nos faz bem e o que nos faz mal, né? Por exemplo, na rede social, se eu vejo que tem algum programa que eu estou acessando, que me está causando um transtorno, sabe, está me deixando mais triste, por que eu vou ter que assistir? Se eu tenho um amigo que está sendo nocivo, né, está sendo invasivo nas redes sociais, por que eu tenho que ter ele na minha rede? Por que eu tenho que ter ele nos meus contatos? Por que eu não bloqueá-lo? São questões. E por que também muitas vezes não abrir para o novo, né? Para as pessoas que estão chegando, né? E perceber também que nós temos uma parada de pessoas que podem nos auxiliar, né? A família tem que ter esse caráter, os amigos têm que fazer parte disso, né? Os esportes, a música, a poesia, que é a questão cultural, né? A televisão como informadora dessas questões, né? Então nós temos as possibilidades de se manter informado e cada vez mais tratar de saúde mental como algo que é nosso, que a gente precisa cuidar, antecipar, fazer prevenção, como tu falou, né? Dizer para a gente, olha, eu preciso disso e eu mereço isso. O que é mais importante? Para finalizar, dizer o seguinte, terapia é caro, mas terapia salva vidas. Então, se eu posso gastar com uma caixinha de cerveja todo final de semana, por que não gastar com minha saúde mental e achar que é caro? Então, se eu posso pagar um remédio na farmácia que custa não sei quanto, por que não posso tirar uma parcela do que eu ganho para se cuidar da minha saúde mental? Então, são questões que a gente precisa cada vez mais estar atento, porque nós precisamos, né? E quando a saúde mental está bem, o corpo todo está bem. Mas quando a saúde mental está ruim, o corpo padece e é assintomático.
O Portal Nossa Hora agradece, Ivonaldo, pela sua disponibilidade em conversar conosco sobre esse tema tão importante que é a questão da saúde mental. Obrigada. Eu que agradeço, viu, ao Portal Nossa Hora, viu, por vocês terem nos propiciado, né, a falar de um tema tão importante e cada vez mais colocar em pauta a psicologia. Eu, enquanto psicólogo, os passos que eu tenho para falar sobre psicologia eu utilizo. Então, eu só tenho a agradecer, sou muito grato a vocês por nos propiciar isso. Muito obrigado.